Nós estamos aqui então no Fórum de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, num segundo bloco de entrevista com a professora Júlia Lenzi, que já abordou no primeiro bloco a questão da Previdência Social e a contra-reforma que está aí em pauta. Então você que acessou agora, assista também o vídeo da primeira parte, do primeiro bloco, para entender um pouco as mudanças que poderão ocorrer na Previdência Social. Nesse segundo bloco, então, a professora Júlia poderia comentar um pouco se a Previdência Social, da forma como foi instituída na Constituição de 88, vem nesses 30 anos sofrendo alguma mudança ou não, se ela está intacta, ou quais foram essas mudanças que já ocorreram no sistema da Previdência Social. Essa é uma ótima pergunta, porque, na verdade, a gente tem a sensação de que a reforma da Previdência é um tema que nunca sai de pauta, né? Parece que entra ano, sai ano, a cada mês existe uma nova proposta de reforma da Previdência. Então, eu queria primeiro salientar que o projeto constitucional previsto na Constituição de 88, que era de criação de um sistema de seguridade social, desde o primeiro momento em que foi promulgada a Constituição, já lá no comecinho dos anos 90, esse projeto vem sendo sistematicamente desmontado, sistematicamente esvaziado. Porque qual era a perspectiva? Por que eu incluí a Previdência dentro da Seguridade Social? Foi só uma medida, discursiva, retórica? Não. A ideia era a criação de um amplo sistema de proteção social, em que a saúde fosse preventiva, pública e universal, prevendo e mantendo a capacidade para o trabalho de toda a população. E que eu tivesse dois sistemas de substituição de renda, a Previdência de caráter contributivo, que ofereceria benefícios de acordo com a contribuição, e a assistência, que seria destinada a todos que dela necessitassem, que por qualquer motivo não estivessem englobados na Previdência. Mas o que nós temos é um apartamento das duas políticas. Então a Previdência, ela praticamente só engloba trabalhadores que têm vidas estáveis, que têm longos tempos de carteira assinada e contributivos, e hoje a assistência ela está absolutamente reduzida ao benefício de prestação continuada, que é aquele benefício no valor de um salário mínimo pago ao idoso maior de 65 anos ou a pessoa com deficiência que comprovem, atenção, não é a pobreza, é a miserabilidade. Porque para a concessão desse benefício, ele tem de comprovar que a família recebe menos que 1/4 de salário mínimo por indivíduo, per capita, nós dizemos. Então, esse sistema foi sendo desmantelado ao longo do tempo e cada vez mais nós vemos que as políticas sociais têm sido focalizadas, seletivas, restritivas. Só para citar mudanças recentes na Previdência que já aconteceram e impactam enormemente a vida dos trabalhadores, eu gostaria de falar da pensão por morte e do auxílio-doença. A pensão por morte foi inteiramente reformada com a Lei 13.135 de 2015, que extinguiu a vitalicidade da pensão para cônjuges sobreviventes com idade inferior a 44 anos. Além de estipular uma série de outros requisitos, como, por exemplo, a exigência de pelo menos 18 contribuições, porque se não houver 18 contribuições do decurso da pessoa que faleceu, a pensão por morte só tem duração de 4 meses. Além disso, eu também promovi uma ampla reforma, já está em vigência, do benefício de auxílio-doença, que é o principal benefício de impacto social presente no Brasil. E eu legalizei algo que a doutrina previdenciária, que os especialistas em direito previdenciário sistematicamente criticam, que é a questão da alta programada. Hoje o benefício de auxílio-doença, se ele não vem previsto pelo próprio médico perito quanto tempo ele deve durar, se não existe essa previsão, ele tem duração máxima de 120 dias. Se a pessoa achar que deve receber a mais, ela que procure o INSS para solicitar a prorrogação do seu benefício. Então, a alta programada ela já foi instituída e ela está sendo aplicada. E, para além disso, nós temos acompanhado as notícias sobre o famoso pente fino previdenciário, que se sustenta na ideia de combate às fraudes e que por trás dele existe uma ampla política de economia de recursos da Previdência.
E aqui muito nos preocupa a recente edição da medida provisória 871 de 2019, porque ela não só amplia o programa de revisão de benefícios, como ela torna ele permanente. E ela traz coisas de duvidosa constitucionalidade, como apontou o próprio Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário na sua nota técnica. Dentre elas, a gente poderia dizer a possibilidade de suspensão cautelar do benefício dito com suposta irregularidade, com suspeitas de fraudes, sem que haja inclusive notificação. Notificação essa que, atenção, é feita pela rede bancária ou por meio eletrônico. Vocês já pensaram? Senhoras e senhores, idosos brasileiros recebendo notificação pelo sistema bancário inclusive, ou eletrônico? Recebem o BPC, né? Que são pessoas muito simples. Extremamente vulneráveis, seja no âmbito de informação, hipossuficiência informacional e hipossuficiência econômica. Além disso, né, a medida provisória prevê uma remuneração extra para os técnicos e peritos do INSS para a feitura dessa revisão de benefícios. E embora a redação não esteja muito clara e a gente não possa afirmar categoricamente que essa será a interpretação, há margem para interpretação que essa remuneração só será paga se o benefício for cancelado, o que representa claro incentivo ao cancelamento do benefício, né? E assim, por fim, a gente tem que falar do grande problema, que é o conceito absolutamente vago de benefício com irregularidades. Qualquer benefício pode estar submetido a esse pente fino, inclusive benefícios que foram concedidos por medidas judiciais, contrariando o princípio e a garantia constitucional da prevalência da coisa julgada, do devido processo legal. Eu vou poder revisar não só apostadorias por invalidez e auxílio-doença, que é o que já vem sendo feito, mas qualquer benefício previdenciário, apostadoria por idade, apostadoria especial, pensão por morte. Enfim, a reforma da Previdência acontece todos os dias. Essas grandes propostas, essas propostas que mudam assim estruturalmente a Previdência, são as que chamam a nossa atenção, mas ela vem sendo desmontada cotidianamente e nós precisamos nos atentar para isso. Eu vou inclusive inverter a ordem aqui das perguntas, porque a gente ia fechar esse bloco com a questão, né, da reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, e como que ela já interfere, né, no acesso aí à Previdência Social. Então, acho que em sequência dessa explicação que você traz, você já poderia falar de como a reforma da trabalhista, né, a terceirização e a 13.467, que mexe, né, na estrutura da CLT, como que ela interfere, né, no acesso ao direito previdenciário. Claro. Olha, o que normalmente a gente tem acompanhado o debate é sobre como a reforma da Previdência, ao prever modalidades absolutamente flexíveis de contratação, ao incentivar a terceirização, né, inclusive no serviço público, ela enfraquece a Previdência na medida em que ela diminui as contribuições patronais e diminui as contribuições dos próprios trabalhadores. Esses contratos de curta duração, esses contratos que são marcados pela precariedade, pela interrupção, eles dificultam o processo de equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência, porque a gente demanda, como a gente falou, das contribuições dos ativos para financiar os benefícios de quem já está na inatividade. Para além disso, eu queria, na verdade, apontar um outro dado que pouco a gente fala, que é a questão de que a reforma da trabalhista, como já vem apontando os estudos, ela piora substancialmente as condições de trabalho no Brasil. A piora das condições do trabalho, incentivo à concorrência, lógica da produtividade e do mérito. Todas essas características da reforma da Previdência, elas acabam criando um cenário muito propício para o aumento dos acidentes de trabalho. Sejam eles acidentes vinculados a doenças ocupacionais ou acidentes mesmos típicos, que podem inclusive gerar morte de trabalhadores, que é um dado estarrecedor na realidade brasileira. Bom, se eu tenho um aumento do acidente de trabalho, a consequência lógica seria que eu aumentasse o gasto previdenciário, porque eu terei mais benefícios concedidos de auxílio-doença, de apostadoria por invalidez e mesmo de pensão por morte. Como a principal preocupação do executivo, do poder, tem sido diminuir os gastos previdenciários,
Eu não estou pautado numa lógica de proteção ao trabalhador, de garantia de direitos humanos ou de garantia de direitos sociais. Ou seja, eu não estou preocupado em melhorar as condições de trabalho. Por exemplo, fiscalizar as leis de segurança e higiene, fiscalizar a aplicação mesmo dos dispositivos previstos pela reforma. O próprio registro em carteira. O que eu estou fazendo então? Eu estou criando uma lógica que dificulta o acesso aos benefícios. Todas as mudanças que nós temos visto na Previdência são de restrição de direitos. Então, além de estar submetido a uma dinâmica, assim, selvagem de mercado de trabalho, além de ter uma altíssima taxa de acidente de trabalho, quando esse trabalhador se acidenta, ele não vai conseguir assegurar a proteção previdenciária, porque as reformas têm sido feitas no sentido de diminuir a concessão dos benefícios, sobretudo daqueles vinculados à capacidade laboral. A suspeita de fraude sobre os segurados que recebem benefícios vinculados à incapacidade para trabalho é divulgada todos os dias na mídia. Então, a reforma da Previdência, além de diminuir a reforma trabalhista, além de diminuir a arrecadação da Previdência, ela também tem tido essa lógica perversa de aumentar a insegurança no trabalho e aumentar a insegurança de quem já sofreu as consequências da insegurança no trabalho. Então, nós perdemos de todos os lados. Esse é o resumo da ópera. Isso, em termos de níveis civilizatórios, é muito complicado, porque a gente vai criando uma insegurança social e níveis de miséria, né, bastante ampliados. Mas eu queria que você comentasse um pouco, assim como no momento da reforma da Previdência, o governo utiliza de um discurso invertido, né? Então, assim como na reforma trabalhista, né, ele utiliza de um discurso invertido. Então, foi dito que a reforma trabalhista seria uma modernização das relações de trabalho, sim, quando, na verdade, a gente teve uma regressão de coisas assim inimagináveis no século XXI, como mulheres grávidas terem a possibilidade aí de trabalhar em ambientes insalubres, o próprio trabalho intermitente, que o trabalhador recebe apenas as horas efetivas, efetivamente trabalhadas, então o tempo que ele fica à disposição não. Então, esse valor que ele recebe é insuficiente para a contribuição da Previdência. Então, nós temos aí uma modernização às avessas, né? E na reforma da Previdência ocorreu a mesma coisa. Eu lembro que o Temer foi até audacioso, vamos dizer assim, de usar o dinheiro público para financiar campanhas na rede televisiva, né, mostrando para as pessoas que seria bom, que ele estava preocupado com o futuro, né, que, quando na verdade era uma medida que ia acabar com o futuro das pessoas, né, de terem o direito à aposentadoria. Então eu queria que você falasse um pouco disso, qual é a razão de fato, né, já que o governo e os economistas de plantão colocam aí a coisa invertida, né? É muito interessante que todas essas alterações que reduzem o patamar de proteção da Previdência Social, elas vêm sempre acompanhadas de um discurso assim catastrófico. A Previdência é deficitária, o INSS vai quebrar, não haverá dinheiro para pagamento das aposentadorias no futuro. E esse terror atuarial, esse terror econômico, que assim, é quase uma histeria coletiva, sobretudo nos meios de comunicação, que nós sabemos muito bem a quem pertence e a quais interesses defendem, na verdade, ele escamoteia um fato extremamente importante, que é o que nós já debatemos aqui. Os recursos da Seguridade Social estão sendo sistematicamente desviados da sua função constitucional e encaminhados para pagamento e serviços da dívida. A Auditoria Cidadã da Dívida tem vários e vários trabalhos sobre isso. Ao mesmo tempo que eu estou dizendo que a Previdência está quebrada, eu estou fazendo política de securitização de crédito, eu estou fazendo política de remuneração de caixa de banco. E isso é muito assombroso porque, na verdade, nós estamos utilizando as contribuições previdenciárias do bancário e de todos os trabalhadores para garantir o lucro dos banqueiros. E os bancos, eles ganham de dois lados. Se de um lado eu tenho todo um orçamento direcionado para pagamento dos juros da dívida, e aqui quando eu falo todo um orçamento, estou falando de 40% de tudo que é arrecadado e executado o ano passado, o que deu mais de R$1 trilhão destinados ao pagamento dos juros, se eles ganham por um lado, eles também ganham por outro.
A sistemática desmonte da Previdência, essa geração do pânico na população, elas abrem e fomentam um mercado de previdência privada, que é a galinha de ouro das instituições financeiras atualmente. Então, não só eu ganho pelos títulos da dívida, mas eu também ganho vendendo planos de previdência privada. Eu odeio essa expressão, mas a gente vai continuar utilizando. Se né? fosse Planos de investimento, ninguém ia comprar. Fundos de investimento de longo prazo para os trabalhadores que estão aterrorizados ante a possibilidade de não receberem as suas aposentadorias. E assim, eu fico muito assustada que nós estejamos assistindo cotidianamente as instituições financeiras a anunciarem ano após ano, né, recordes de lucratividade. Enquanto isso, as nossas políticas sociais tiveram os gastos congelados por 20 anos pela PEC do fim do mundo, né, a Emenda Constitucional 95 de 2016. E assim, muito me assombra que as pessoas não estejam na rua protestando quando a gente sabe que, por exemplo, o orçamento da Seguridade Social, o orçamento da educação, o ano passado executado, foi de 3,62%. O orçamento da saúde foi de 4 e pouquinho. O orçamento da Previdência Social, a suposta vilã dos gastos públicos, girou em torno de 24,5%, o que é absolutamente dentro dos padrões de gastos dos países da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento. Então não há nenhuma patamar inusitado de gastos da Previdência. Enquanto isso, eu, de novo, gastei 40% de tudo que é arrecadado, meu, da professora, de todos nós, para pagar juros da dívida. E aí a gente tem, assim, que tolerar, e não temos, na verdade, o ministro da Fazenda ir a público, né, nos principais meios de comunicação, culpar o pagamento de benefícios de um salário mínimo como responsáveis pelo déficit, do suposto déficit do Estado. Então, assim, é de um cinismo e de uma não preocupação com a revolta popular que me assusta. Isso seria motivo para todos nós já estarmos em greve geral há muito tempo, só pelo simples fato do pagamento da dívida. O que dirá, de novo, reduzir as nossas aposentadorias para continuar garantindo os lucros estratosféricos das instituições financeiras que não têm o patamar de lucratividade que elas têm no Brasil e em nenhum país do mundo. A professora Maria Lúcia Fatorelli sempre diz, não existe política cambial, fiscal e de pagamento de juros como existe a brasileira. Isso aqui é o paraíso das instituições financeiras e é o nosso inferno enquanto trabalhadores. Júlia, eu acho que uma das estratégias utilizadas também é o medo, né? As pessoas hoje estão com muito medo, né? Medo de perder o emprego, de não se empregar, enfim. E uma questão também que o governo tem disseminado é que a Previdência vai quebrar. Então as pessoas também têm medo de não terem a Previdência lá na frente. E eles estão alegando o aumento da expectativa de vida, né? Eu queria que você comentasse um pouco se esse aumento da expectativa de vida de fato está impactando, ele é real, né? Como que ele influencia a política de previdência aí, no sentido da reforma. Esse é um tema que me é muito caro. Nós estamos dizendo que as pessoas estão conseguindo viver mais. E se eu lembrar que até 1950 a expectativa de vida no Brasil girava em torno de 50 anos e que essa realidade de 50 anos ainda existe em diversos municípios, em diversas periferias e regiões do Brasil, na verdade, envelhecer ainda é um direito que está sendo conquistado por muitos trabalhadores. O que dirá envelhecer com qualidade, com saúde e com disponibilidade de recursos financeiros. Então, quando eu ouço o argumento da transição demográfica, do envelhecimento populacional como justificativa para a retirada dos direitos, na verdade eu penso na perversidade que isso significa. Porque qual é a proposta para essas pessoas que, como a professora já disse, estão, entre aspas, velhas demais para o mercado e novas demais para a Previdência? O que nós faremos com ela? Então, para mim, é muito assim, assintoso, afrontoso que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, vá em uma entrevista e diga que todos nós temos condições de trabalhar até os 80 anos. Isso mostra, no melhor dos mundos, ou um desconhecimento da realidade brasileira ou uma absoluta indiferença com a realidade da ampla maioria dos trabalhadores no Brasil, que enfrentam extensas jornadas de trabalho, baixas remunerações,
precarizações, assédio moral, assédio sexual, e que ao chegar aos 40 e poucos anos, são considerados pela lógica produtivista como não produtivos e serão efetivamente dispensados dos seus postos de trabalho. Então eu volto a perguntar, o que nós faremos com essas pessoas que estão velhas demais para o mercado de trabalho na sua lógica predatória e novas demais para a Previdência, que está preocupada com seu superávit e com a economia de recursos? Aqui eu tenho só uma resposta a dar. A única resposta dentro de um paradigma de dignidade da pessoa humana, de direitos humanos sociais que nós podemos dar, é a efetivação do modelo constitucional de seguridade social proposto na Constituição de 88. Essa é a resposta para a transição demográfica que nós devemos buscar, porque ali, inclusive, existe a perspectiva de não financiamento exclusivo pelo salário, porque a gente sabe que o pleno emprego é uma realidade que pelo menos não está no horizonte próximo do capitalismo. O estado de bem-estar social não vai voltar nos países em que ele já existiu e sequer foi tentado aqui no Brasil. Então a ideia de um sistema com amplas bases de financiamento que esteja preocupado em garantir uma substituição de renda, seja via previdência, seja via assistência, é a única resposta plausível, constitucionalmente adequada para essa realidade. A não ser, é claro, que nós estejamos dispostos a aceitar que essas pessoas sejam sacrificadas, que desde que elas não sejam produtivas, cabe a elas a sua própria sorte. Eu quero acreditar que a gente ainda não chegou nesse nível de barbárie, mas, tendo em vista as declarações recentes do governo, eu temo pelos nossos aposentados e temos pelas pessoas que estão ainda no mercado de trabalho. E aí eu queria finalizar, na verdade, fazendo uma consideração de ordem ética. Muitos estudiosos da Previdência, sobretudo de outras áreas que não o direito, das ciências sociais, do serviço social, da ciência política, apontam que o sistema de proteção social, ele fala muito sobre o país. Porque, na verdade, a forma como nós decidimos tratar as pessoas mais vulneráveis, aquelas que não podem, por qualquer razão que seja a razão etária, uma razão de enfermidade, enfim, ou mesmo por condições afetas ao próprio sistema econômico, pessoas que não podem trabalhar para se manter, a maneira como nós decidimos tratá-las é o que nos define como país. Então, na verdade, toda proposta de reforma da Previdência tem um debate ético-político fundamental por trás, que é que tipo de país nós queremos construir, que tipo de país nós aceitaremos como resposta às nossas demandas. Então, por mais que queiram nos convencer de que a reforma da Previdência é uma questão meramente técnica, não é. Ela é uma questão política, ela é uma questão ética e ela é uma questão, acima de tudo, de escolhas fundamentais de modelos de Estado. Eu volto a perguntar, para quem é muito velho para trabalhar e muito novo para se aposentar, qual é a resposta que os reformadores da Previdência têm? Eu não sei. Eu acho que é uma questão também, Júlia, vou acrescentar, claro, de informação, porque no geral o que nós temos percebido quando eu tomo ônibus, quando eu converso com pessoas que estão em ambientes públicos, é que eles estão convencidos, grande parte da população está convencida de que é necessário essa reforma da Previdência. Escutam o presidente da Câmara falar em um patamar aí de trabalho para pessoas de 80 anos, e não fazem a análise do seu ambiente de trabalho, que em geral é ruidoso, as pessoas têm perdido a audição com idades ou de forma prematura, a questão da lesão por esforço repetitivo, as atividades são muito repetitivas, mesmo nos serviços, nós temos horas prolongadas na mesma posição. Então, isso tudo vai trazendo problemas de saúde seríssimos. Nós temos serviços muito pesados, seja na construção civil, onde nós temos um desgaste muito grande da saúde, problemas de coluna, acidentes de trabalho, seja na área rural, várias questões. Então, realmente afirmar que se pode trabalhar aos 80 anos é desconhecer totalmente as condições de trabalho reais do modo como elas ocorrem. Mas com isso, então, nós vamos encerrar aqui o terceiro bloco, reforçando a necessidade da informação. Pedimos, então, o seu apoio para que ajude a divulgar esse vídeo, dê o seu like, faça seu comentário e a gente volta em seguida com o terceiro bloco de questões dessa entrevista e que nós vamos agora fazer a discussão
do regime próprio de previdência, ou seja, o regime que abarca os funcionários públicos.